Oi gente, tudo bom? Esse é o canal Eu HD, seja muito bem-vindo. Aqui nós abordamos temas de série, filme, desenho e doramas. Hoje nós vamos falar do filme A Ilha do Medo. Muito obrigada pela atenção até aqui e bora pro vídeo. O filme A Ilha do Medo é um filme lançado em 2010 com a direção de Martin Scorsese, eu acho que é assim que se pronuncia, gente, e o roteiro é de Leata Kologridis e Denis Lehane. O filme foi adaptado do livro Paciente 67, que também foi escrito pelo Denis Lehane. O filme, ele conta a história, gente. Ele começa já contando a história de dois detetives, um chamado Ted, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e o outro, o Chuck, que é interpretado pelo Mark Ruffalo, que não é ninguém mais, ninguém menos, gente, que o Hulk, o que interpreta o Hulk, ou seja, é um filme de grande peso, que tem dois grandes atores. Por isso, gente, que esse filme, ele ficou em 2010 entre os 10 melhores filmes. Então, imagina, é um filme, ó, nota 10. Então, ele já começa os dois chegando em um hospital psiquiátrico que fica nessa ilha de Boston, porque eles receberam uma denúncia de uma paciente chamada Raquel Solano, que tinha desaparecido. Essa paciente, ela era acusada de matar seus 3 filhos afogados. Esse hospital psiquiátrico, gente, era um hospital que ficava só pacientes que cometeram crimes. Esse hospital era um hospital psiquiátrico de pessoas que cometiam crimes, tipo uma cadeia psiquiátrica. Então, eles chegaram nesse hospital e começou uma grande tempestade. Então, isso dificultava com que eles voltassem para casa nos próximos dias. Então, eles tinham que ficar lá no hospital. Chegando lá, começou a tempestade, então eles decidiram pesquisar mais a fundo quem era a Raquel Solano, o que acontecia naquele hospital. Então eles perceberam que lá tinha um farol. Então, naquele farol estava o delegado que levou eles até lá, né, na ilha, falou para eles que lá estava assim, não acontecia nada, lá não entrava ninguém, estava desativado aquele farol. E o delegado também falou que para eles entrar na ilha, eles tinham que entregar o distintivo e tinham que entregar as armas para ele, que não podia entrar. Lá era uma área que somente eles, da federação deles, que podiam entrar lá com a arma, com o distintivo, enfim, mesmo eles sendo da polícia, mesmo eles sendo federais, eles não podiam entrar, por própria segurança deles. E lá tinha a ala C, que era a ala de presos de alta periculosidade, nossa, quase não sai, periculosidade. Esses presos, eles ficavam nessa ala excluso dos outros, ficavam lá. E começou a ter uma rebelião desses presos, de repente. O Ted, junto com o Chuck, decidiram entrar lá. Por quê, gente? Por quê? Porque o Chuck, ele não foi lá só investigar quem era a paciente que fugiu. Quando eles chegaram nessa ilha e entraram no quarto da Raquel, eles encontraram um papelzinho que estava no chão e nesse papel... Então eles começaram a questionar. E o diretor falou que lá só ia até o paciente 66. Porque lá eles eram conhecidos por números, lá eles não eram conhecidos por nomes. Lá era conhecido por números e só ia até o 66, que era a Raquel, que era o paciente 66, né? Só ia até ela. Então, eles pediram registro para o diretor e o diretor falou que não podia dar o registro para eles, né? Porque era confidencial, médico e paciente, então eles não podiam entregar o registro para eles.
Então eles pediram um registro e ele falou que não podia entregar. À noite eles foram tomar café e lá na casa desse diretor, e lá tinha outro médico, e o outro médico também confrontou o Ted, que falou que ele tinha medo, que ele tinha, né, monstros interiores, porque ele já tinha participado de uma guerra, né? Então ele viu muitas coisas, então ele tinha muitos medos. Passado isso, ele começou a sentir fortes dores de cabeça, crises de enxaqueca. E esse diretor começou a dar remédios para ele, para controlar essas enxaquecas. Então, ele começou a ter visões. Com quem? Visões com a sua falecida esposa, que é interpretada pela Michelle Williams. Ele começou a ver ela, e ela falava para ele que o assassino dela estava lá perto. Por isso que ele foi lá também, nesse hospital psiquiátrico. A esposa dele morreu assim, gente. Onde eles moravam foi tocado um fogo. Tocaram fogo num prédio. E ela morreu inalando muita fumaça, gente. Olha, cada cena você vai se envolvendo mais na história, vai se envolvendo mais, vai se envolvendo mais. É muito bom esse filme, é muito bom. É muito, 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 muito bom. Já falei que é muito bom. Então, ela morreu inalando fumaça. Então, ele foi lá no hospital para encontrar o assassino dele também. Para encontrar o assassino da esposa dele. Então, ele começou a ter visões, ela falando, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. E aí ele precisava encontrar o assassino. Então, quando teve essa rebelião, ele sabia que o assassino da esposa dele estava na ala C, que era justamente onde ficavam os assassinos de alta periculosidade. Então, ele foi lá, e quando chegou lá, ele acabou sendo atacado por um dos que estavam lá, presos, e o Chuck deu uma bronca nele, falou que ele não podia fazer aquilo, ele não podia agredir um paciente, porque independente do que fez, ele tem problema, ele tava ali porque tinha um problema, né? E ele falou, mas ele me atacou primeiro, tal, então ele teve um ataque de fúria mesmo, ele atacou o paciente. E ele começou em cela, em todas as celas, ele acendia um fósforo, ele ficava olhando, acendia um fósforo, ficava olhando, e ele tava com muito medo, mas ele foi. Então, ele, chegando a determinada cela, ele achou que tinha achado o rapaz que matou sua esposa. Mas não, ele achou um rapaz que ajudou ele, que passou informação para ele sobre como funcionava aquele hospital psiquiátrico, que falou para ele que lá acontecia tortura com os pacientes, que lá acontecia treinamento com os pacientes, que lá acontecia estudos humanos, né, com os pacientes, coisas horríveis que lá acontecia. Então, ele encontrou esse rapaz, e o rapaz falou que estava lá por conta dele, por culpa dele, que ele contou, deu com a língua nos dentes, e por causa dele, ele acabou voltando para lá e ficou lá naquela ala C de pessoas de alta periculosidade. Então, ele falou que ia tirar ele de lá, né? Que ia prometia para ele que ia tirar ele de lá. E ele falou que não, que o Ted não ia conseguir tirar ele de lá, porque ele tinha que escolher. Ou ele acabava com aquela vingança, e escolhia acabar com a vingança, ou ele tirava ele de lá. E ele falou que prometia que não ia matar o assassino da sua esposa, porque ele já matou muitas pessoas na vida, e isso torturava a vida dele, isso, né, enfim. É muito... Aí, gente, ele acabou tendo outra visão com a esposa dele lá na cela. Ele teve uma visão com a esposa dele lá na cela, e ela falando pra ele não desistir, vai lá em frente e tal. E ele foi pro farol, porque ele tinha certeza que ele estava no farol. Porque era no farol que aonde o delegado falou que não tinha ninguém chegava, que
né? Não acontecia nada, que acontecia os estudos humanos. Ele acreditou que ele estava lá, que ele seria morto, que o rapaz seria morto lá no farol, o assassino da sua esposa. E quando ele chegou na montanha para descer, o Chuck chegou e falou para ele: olha, eu encontrei o registro do paciente 67, eu encontrei o registro, dá uma olhada. Aí ele falou: não tenho nenhum amigo aqui, eu não quero olhar, eu não tenho amigos aqui. Gente, o Chuck fez tudo. Gente do céu, é muito. O Hulk tava falando com ele e ele não deu atenção. Mas tá bom. Todo mundo paga o preço nessa vida. Aí ele acabou indo em direção ao farol, mas ele viu que o farol estava mais longe do que ele pensava. E ele voltou. E o Chuck não estava mais lá, aonde ele esperou, né? Onde ele deixou o Chuck. Só estava o cigarro aceso. E ele olhou para baixo e ele viu o Chuck lá. E ele desceu. Quando ele desceu, um buraquinho assim na montanha, como se tivesse fogo. Aí ele entrou lá e ele viu uma mulher lá dentro. Ele viu uma mulher lá dentro, né? E ele entrou pra conversar com essa mulher. Aí ele falou: você viu meu amigo? Porque quando ele desceu lá, o Chuck não tava mais lá. Foi tipo uma miragem que ele viu, não era o Chuck de verdade, entendeu? Aí ele falou: você viu meu amigo aqui? Ele falou assim: não tem nenhum amigo seu aqui. E na verdade, aquela mulher que tava lá era uma médica, né? E falou que lá realmente acontecia experimentos e tal. E porque a Raquel, gente, quando ela desapareceu, ela apareceu do nada. Do nada ela apareceu, e quando ela chegou no quarto, ela não soube contar como ela sumiu, ela não soube contar quando ela apareceu, e ela abraçou o Ted, que é o Daniel, né? Ela abraçou ele, e ele ficou super assustado. E quando ele encontrou essa mulher lá na caverna, lá na caverninha, era o mesmo nome, era Raquel. E ele falou assim: mas como assim seu nome é Raquel? Aí ela falou: essa Raquel nunca existiu, eu sou a Raquel, eu sou médica. E eu tô aqui longe da minha família porque eu tô escondida, porque se eles me descobrirem, eles vão me matar. Você não sabe de nada que tá acontecendo, tal. Enfim, gente, esse filme, ele é maravilhoso. Tem que falar até em marcha lenta, porque ele é sensacional. Olha, eu recomendo pra vocês. Eu tenho que parar por aqui, porque se eu continuar, eu vou dar spoiler do final e não é legal, né? Aí não vai ter graça vocês assistirem, né? Se eu contar daqui pra frente. Aí vocês vão saber o final e não tem graça. Ele é maravilhoso. Não é à toa que ele tá entre os 10 melhores de 2010. Ele é um filme maravilhoso. Ele tem 2 horas e 20 aproximadamente. E ele prende sua atenção de uma tal forma que você não vê a hora passando. Ele mexe com a sua cabeça, que você fica: será que é isso? Será que não é aquilo? Só que assim, gente, se você prestar bem atenção no começo ele já entrega o que realmente é, se estiver bem atento. Mas se não tiver, não tem como saber. Eu não prestei atenção, só vou entender mesmo no final. E eu fiquei chocada. Chocada mesmo. E eu fiquei tão chocada que uns 3 dias falando desse filme. Ele é maravilhoso, ele é muito bom. Gente, eu recomendo. Olha, assistam esse filme, pega um fim de semana, assiste, ou dia de semana. Vocês que sabem. A vida é de vocês, assistam quando vocês quiserem, tá? Mas assistam, porque é maravilhoso. É top. Olha, vocês não vão perder 2 horas da vida de vocês, vocês vão ganhar, porque é maravilhoso, mexe no psicológico de vocês mesmo. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Peço para vocês que vocês se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever, gente, não se esqueçam de curtir. Comentem aqui embaixo, gente, ó, comentem bastante, tá bom?
Fala pra mim, já assistiram A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio? Não assistiram? Olha, gente, o Hulk tá nele, hein? Não se esqueça. Olha, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continue se cuidando. Um beijo no coração e até o próximo.